Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Sexta-feira a gente viu 3 conceitozinhos. A Ana Júlia já está dizendo aí a técnica do recall. Ao finalizar um texto, devemos explicar para nós mesmos o que foi que acabamos de ler. Muito bem, Ana Júlia. Isso aí é exatamente a técnica do recall. Inclusive, nós vamos tirar o dia hoje para que a gente aplique a técnica do recall e a técnica da interrogação elaborativa na prática. Então, eu deixei aqui preparado para vocês e a gente vai ver essas duas aí na prática. Show? O que mais que nós vimos, galera? Além da técnica do recall? O mapa da tarefa. Então, o mapa da tarefa, ele é na hierarquia dos conteúdos, ele está acima da técnica do recall. Ou seja, a técnica do recall está dentro do mapa da tarefa, assim como o post-it, por exemplo, está dentro do momento OPA, assim como a folha do Cornell está dentro do entender. Então, o mapa da tarefa, ele está no mesmo nível do entender, que são aquelas 7 etapas da aprendizagem, né? Que é o entender, o momento OPA, o Pomodoro e o mapa da tarefa. Então, é importante que você saiba disso, né? Que a gente chamou de ouvido de mapa mental. Você saber qual é o conceito que está mais abrangente do que outros. O que mais, galera, que nós vimos? Qual foi o conceito principal que a gente viu na sexta-feira? Que vocês ainda não falaram, não foi nem o mapa da tarefa. O mapa da tarefa, o recall, a gente falou no finalzinho, but teve outra coisa também que a gente falou que foi importantíssimo, que a gente montou junto com você, pô, você montou o seu. O que foi que a gente falou? O momento OPA, Gabriel, calma, calma. O momento OPA a gente viu na aula retrasada, na quinta-feira. Foi depois do momento OPA. O Arthur falou o nosso Pomodoro. Então, o que realmente nós fizemos foi o Pomodoro, que a gente colocou verdade, né? Pronto, que a gente colocou lá que poderia ser de 20 em 25 minutos, 4 blocos, com pausas de 5, ou de 20 em 20 também, né? Que na verdade eu disse para vocês que poderia ser 3 blocos de 25 minutos, ou 4 blocos de 20 minutos, foi o que eu sugeri para vocês. Mas você pode ou aumentar ou diminuir, vai depender do seu nível de tarefa de casa. E a gente montou lá para você bem direitinho, né? A gente desenhou para você, inclusive. Se você acabar o Pomodoro, se o Pomodoro acabar no meio da tarefa, faz a pausa, quando voltar, continua. E o tempo todo, galera, tentando melhorar. Então, se uma quinta-feira você usou 4 Pomodoros, a gente vai querer que na próxima quinta você dê um jeito de fazer 3 Pomodoros. Como é que você pode fazer isso? Prestando mais atenção em sala, entendendo melhor o conteúdo, se organizando melhor no momento OPA, entendendo melhor os conteúdos, né? E tendo aprendido os conteúdos anteriores. Então, se liguem aí, porque a gente está sempre nessa missão aí. E hoje, nós vamos ver o próximo conceito, né? Que também vai estar dentro do mapa da tarefa, que vai ser o número 4. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar aqui para você rapidinho. Então, só para você saber, tá? Para você se situar nessa vida, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, ó, nós estamos, galera, dentro das 7 etapas da aprendizagem, nós já vimos o entender, que foi o ouvido de mapa mental e a folha do Cornell. Inclusive, é para você estar usando a folha do Cornell aqui com a gente, né? A gente sempre fala isso. Ou seja, palavras resumidas, né? Palavras que são importantes do que eu estou falando. Momento OPA a gente já viu também de organização, o post-it e o áudio. O Pomodoro a gente viu na sexta-feira. Aí nós iniciamos o mapa da tarefa também na sexta-feira. E hoje nós vamos passar o dia todo complementando isso, tá? Para quem quiser saber onde é que nós estamos, nós vamos fazer essas duas páginas aqui hoje, que é a página 36 e 37, que é a técnica do recall e a técnica de interrogação laborativa. Como também já falaram aí, a técnica do recall nada mais é do que você pegar aqueles 10% da leitura, né? Que é quando você lê o texto, e colocar 70% quando você fala para você mesmo o que você acabou de ler. Então aí você vai ter uma aprendizagem bem mais elaborada. Além disso, você também vai ter a técnica da interrogação laborativa, que é uma técnica de porquê, né? Que você faz perguntas buscando a explicação do que você está lendo. Se ficou alguma dúvida na aula passada, acredite, você vai entender agora como é que vai funcionar na prática. Lembrando, como eu também já fiz, né, como já é de costume aqui com as outras turmas, inclusive da mesma idade do que de vocês, nós vamos ler aqui e eu mesmo vou fazer por você a técnica, para que você possa entender como é que ela funciona. Mas depois de algumas vezes que eu fizer isso, você mesmo vai ter que fazer aqui juntamente comigo, beleza? Então, galera, é o seguinte, nós temos aqui, tá? Vixe,
nós temos aqui cinco primeiros parágrafos, como você pode estar vendo aqui, e nós vamos ler agora, e eu vou utilizar a técnica do recall para você entender como é que ela funciona. Tranquilo? Então, eu vou ler, vou tampar e vou falar para mim mesmo o que eu acabei de ler. Lembrando, pessoal, que você sempre começa pelo nome do texto. Então, nós vamos estar falando aqui sobre o crescimento das cidades. Aí você vai parar e vai falar assim, nossa, o texto todo vai estar falando sobre o crescimento das cidades. Você vai começar aqui, né, ó, começa aqui, e eu vou fazer agora a técnica com vocês. Beleza? Todo mundo aí? Todo mundo aí? Todo mundo aí? Yara, Ana Júlia, Felipe, Gustavo, Arthur, Gabriel. Todo mundo aí? Eu acho que a Maria Luísa também deve estar aí. Show, né? Tô olhando aqui o chat. Show. Então preste atenção, porque na sua vida você vai ter que ler muitas coisas. E essa estratégia que eu vou passar agora para você, você pode usar quando você quiser, para não ter que voltar no texto, para não ter que fazer um resumo, por exemplo, em algumas situações, não ter que grifar e não ter que ler e reler. Guilherme, que página é essa? Essa é a 36. Página 36 na parte de baixo. Porque você tem a técnica do recall em cima e eu peguei só a parte do texto. Show? Então, galera, vamos lá começar. Ó. O texto está começando, né? Ó. Vamos recorrer aqui a aspectos importantíssimos do desenvolvimento econômico-social do Brasil nas últimas décadas para buscar explicações. Após os anos 50, ocorreu no Brasil um processo que ficou conhecido como modernização, uma nova etapa do desenvolvimento capitalista do país. Então, você vem aqui, você tampa o que você acabou de ler e você vai se perguntar o que foi que você leu, né? No caso, gente, na prática, você pode ou tampar mesmo com a mão, ou você pode fechar um livro, ou olhar para o nada e tentar lembrar o que foi que você acabou de ler. Por isso que nas outras turmas, com vocês que são mais velhos, a gente usa a técnica do recall ou da autoexplicação, que é você explicar para você mesmo. Mas nas outras turmas a gente coloca como técnica do lembrar, que é uma palavra, né, uma linguagem um pouco mais jovem. Então, na técnica do lembrar, você vai ver que você vai ter que lembrar o que foi que você acabou de ler. Nesse caso aqui, eu li que esse texto vai falar sobre a modernização que foi acontecer no Brasil na década de 50, um evento que com o advento do capitalismo, né, tipo, foi meio que uma evolução do capitalismo aqui no Brasil, que melhorou em aspectos sociais, né, a ver com a população, e econômicos a ver financeiramente com o que está acontecendo. Ou seja, você lê uma vez e você traduz com as próprias palavras o que foi que você acabou de ler. Lembrando que quanto mais você faz essa técnica, melhor você fica. É como no jogo, né? Você vai aumentando de nível. Então, esse é o nível 1. É o nível que você vai ler um parágrafo e você vai usar essa técnica. Vamos aqui ler o próximo parágrafo, tá? E aí você pode dar uma olhada depois, tá? Ver se realmente o que você falou está contido no texto. No caso, eu falei aqui, ó, que é o desenvolvimento econômico-social, né? Que tem a ver com a sociedade e o poder aquisitivo, né? No caso, ali as finanças do Brasil. Nas últimas décadas, né? 1950 também falei, processo como modernização também falei, ou nova etapa do capitalismo também falei. Então, tudo que estava no primeiro texto, no primeiro parágrafo, eu traduzi com as minhas próprias linguagens e coloquei aqui para minha mente, né? É a mesma coisa que você vai fazer com o segundo aqui. Mas o que significa tudo isso? Para você, o que é moderno? Essa palavra é entendida muitas vezes como sinônimo de avançado ou recente. Mas estamos usando aqui a palavra modernização para designar as grandes modificações sociais e econômicas no Brasil naquele período, na produção industrial e agrícola, nos transportes e no crescimento das cidades. Novamente, você vem aqui, tampa e você se pergunta. Galera, lembrando que os próximos, a partir do terceiro, eu vou perguntar para você. Então preste atenção, porque você vai ter que falar aí no chat o que foi que você entendeu depois que eu tampar aqui para você, tá? Então lembre-se disso. Pois bem, aqui começa perguntando o que é modernização, né? E que algumas pessoas acreditam que é uma coisa que é moderna, uma coisa que é recente. Mas, na verdade, nesse texto, quer dizer outra coisa, que foi aquele processo que melhorou o Brasil nesse aspecto econômico e também social, né, aqui no Brasil,
E também melhorou algumas áreas, né, do mercado, como, por exemplo, áreas industriais e agrícolas, o transporte e o crescimento das cidades. Melhorou essas áreas aí. Aí você vem aqui, você destrava, né? Ou seja, você tira a mão e vai ver se realmente está aqui. Então, o que é moderno? A palavra é entendida como uma coisa que é avançado, né? Que é recente. Mas a gente está utilizando aqui para dizer que é essas modificações que aconteceram no Brasil, sociais e econômicas, que eu também falei. Como produção industrial, agrícola, transporte, crescimento das cidades. Então, coloquei mais como uma coisa de mercado, né? Industrial e tal, que é mais ou menos o que a gente pode colocar aqui, mas ele colocou modificações e eu coloquei outra palavra. Então, você vai meio que traduzindo o que é que está escrito aqui. Vamos lá, galera. Agora, 3 linhazinhas aqui para vocês, tá? Prestem atenção. E tudo isso está ligado ao desenvolvimento do capitalismo no país. Por quê? Porque, com essas mudanças, muitas empresas puderam se expandir e ampliar os seus lucros. O Estado brasileiro estimulou investimentos na indústria e atraiu empresas multinacionais que se localizaram, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo. Então, o que é que está dizendo isso? Quem aí pode dizer para a gente? Digam aí, galera. Tirem aí do mudo ou então escrevam o que foi que você entendeu desse parágrafo. Foi o que você entendeu do que eu acabei de falar aqui agora para você. Isso é um exercício quase que diário, porque muitos alunos, direi eu, a maioria deles, vai ler o texto, não vai entender muito bem e vai passar adiante. E aí depois, quando faz a tarefa, vai ter que voltar no texto e perder mais tempo. E além disso, na hora da prova, vai ter que voltar de novo, perdendo mais tempo ainda, ficando ansioso e tal. Fazendo isso, você já aumenta a probabilidade de aprender, ainda mais continuar com o método, né? Se tiver com Pomodoro, se tiver organizado e tudo mais. Vamos lá, Gustavo, Arthur, Maria Luísa, João Carlos. Posso falar a resposta? Pode, diga aí o que é que você entendeu do que eu acabei de falar. É que com o crescimento do capitalismo, com base nisso, as indústrias no Brasil cresceram alto, tiveram uma grande produção. E com isso, as empresas no eixo Rio-São Paulo são as representantes, entre aspas. Pronto. Então, assim, em nenhum momento do texto ele diz que no eixo Rio-São Paulo tem as indústrias que são representantes, por exemplo, do investimento que foi dado pelo governo. Mas o João Carlos, quando ele vai interpretar o texto com as próprias palavras dele, ele pode colocar lá que o entendimento dele, como houve um investimento naquela área, então são os representantes, né? Que realmente representaram ali parte do poder do investimento feito. Então é ótimo isso. Ó. Vou ler aqui da Ana Júlia. Ele fala que essas mudanças econômicas aconteceram por causa do capitalismo, porque multinacionais se instalavam principalmente no eixo Rio-São Paulo. Então, novamente, ó, as multinacionais se instalavam não é uma palavra que está no texto, mas eles colocam lá que elas... Qual é a palavra que a gente usa no texto? Localizaram, né? Sobretudo no eixo Rio-São Paulo. Então, quando falam aí no instalaram, quando falam que é uma referência no país, né, e tudo mais, é exatamente o que está acontecendo, né? Então, isso aqui, lembrando que eu peguei num texto de um livro didático normal de vocês e peguei um que eu acho que tivesse começo e fim, né? Então, tem outro ali também que é para dar o resto da nossa atividade. Galera, então vamos lá. Na verdade, eu acho que já acabaram aqui os... Ah, não, ainda faltam alguns segundos. Mas se vocês deixarem hoje, a gente pode não fazer uma das pausas, porque como é aplicação de técnica oficial, talvez fazer a pausa vai quebrar um pouco do clima. Mas aí vocês me dizem se quer ou não fazer a pausa, tá? Mas de qualquer forma, até a pausa ali, eu vou ler aqui o próximo. Criaram-se... Como? Não, Beleza. não precisa. É melhor não fazer a pausa para mim não Tu é interromper o bom, viu, raciocínio. Gabriel? Show. Se alguém discordar, deixa aí no chat, que aí eu não vou olhar e vou fazer mesmo sem pausa. Brincadeira, galera. Se alguém discordar, fala aí no chat que eu dou uma olhada aí já já. Criaram-se empresas estatais, como as de siderurgia, petroquímica e extração mineral. O que é empresas estatais? Todo mundo sabe, né? Empresas do governo, né? Que o governo
cria para, por exemplo, a Petrobras, né? Para poder gerar valor para a sociedade. E a extração... Eu ia falar de estação que era empresa de estação, tipo, empresa que colhe neve. Não dá para colher neve antes do Não, inverno, gente, entendeu? não tem nada a ver com isso aí, não. As estações do ano, não, gente. Estatais são empresas que o governo cria. Então, o prefeito, o presidente, tal, a galera da política vai criar uma empresa que vai ter o lucro para a sociedade, como, por exemplo, a Petrobras, né? Então, a Petrobras, ela é uma estatal, a maior do Brasil, até onde eu sei, e aí, no serviço dela, ela contrata a população para ir trabalhar lá e tal, enfim. Então, foi nessa época que foram criadas essas empresas, né? Empresa do Vale e outros tipos de empresas aí. Aí foi criado siderurgia, petroquímica, né, nessas áreas, extração mineral, e construíram-se infraestrutura de transportes, comunicações e energia, tendo as rodovias como carro-chefe. O que é o carro-chefe? É o principal, né? O que mais acontece lá. Então, por exemplo, qual é o carro-chefe, o produto que é o carro-chefe da pizzaria? É a pizza, né? Sai mais pizza do que qualquer outra coisa, que é uma pizzaria. Então, deve sair mais pizza do que suco, deve sair mais pizza do que hambúrguer, deve sair mais pizza do que pastel ou coca. Por quê? Porque é uma pizzaria, todo mundo lá tá para pedir pizza. Então, o carro-chefe é o que mais aconteceu, é o principal. Nesse caso, aqui está dizendo, as rodovias foram o carro-chefe. Então, do que mais aconteceu aqui no país, o que mais desenvolveu? As rodovias. O território nacional foi sendo interligado, né? Ou seja, foram construindo ruas de um canto para o outro, embora com muitas diferenças sociais e regionais. Organiza-se o mercado consumidor interno, com gente comprando mercadorias em mais lugares do país. Show de bola! E aí, galera? Quem aí vai dizer o que foi que a gente acabou de ler? Pode acabar mais cedo. A gente acaba 5 minutinhos mais cedo, não tem problema não. A gente faz aqui um jogo com vocês. Não tem as duas pausas, mas acaba 5 minutos mais cedo. Na verdade, eu falei, não foi sexta-feira que essa aula ia acabar mais cedo, porque a gente parou para falar e explicar umas coisas para vocês. Então, se a gente conseguir correr aqui, eu posso acabar até 10 minutos mais cedo, porque nós não vamos fazer pausa 5 minutos hoje, e também a gente acabou mais de 5 minutos mais tarde na sexta-feira. Então, se vocês cooperarem aí, a gente pode acabar até 17h50 aqui, se for o caso. Vamos lá, galera. O que foi que você entendeu aí do que a gente acabou de ler? João Carlos, cadê Luísa? Rodovias só. Rodovias são melhores. Eu perguntei na outra aula, e o aluno falou assim, mas eu aprendi na década de 1980, só que eu lembro. Um bagulho assim. E aí, Yara? E aí, Ana Júlia? Gabriel? Foi o que eu acabei de ler? Foi o que eu acabei de ler? Gustavo? Escrevam aí, escrevam aí. Que tiveram empresas estatais que aumentaram e melhoraram as rodovias. Isso é bom, pô. Isso aí realmente aconteceu. Como a Petrobras. Muito bom, Gabriel. É isso aí. E rodovias melhores. Isso é o que eu entendi. Show. Quem mais, galera? É bom todo mundo escrever, viu? Nem que seja o resumo do que foi que você entendeu. Mas é importante aqui para o exercício que você faça. Por quê? Porque diariamente, quando você tiver que ler um texto, você vai ler dessa forma. Sempre tentando traduzir para você mesmo, porque você aprende muito mais quando você coloca para suas próprias palavras do que com o texto. Você lembra da pirâmide de Glasser, né? Então, na pirâmide de Glasser, você tem lá 10% somente na leitura e 70% quando você fala para você mesmo. Então, não adianta só ler por ler, porque basicamente você não vai aprender nada. Colocando com essas palavras, vai lhe ajudar, tá? Essa parte fala que instalaram as empresas estatais, como Petrobras, acho que a Eletrobras também é estatal, exatamente. E que foi desenvolvida a infraestrutura de transporte, o principal foram as rodovias. Muito bem, Ana Júlia. Então, colocando aí sempre com as próprias palavras, né? Quem estiver escrevendo aí, depois eu vou dar uma lida, mas é isso, tá? Tiveram outras coisas também, como ele falou,
de interligar o Brasil, né? Então, como teve mais rodovias, existia o mercado consumidor interno, pôde comprar de cada vez mais locais, né? Então, se tem uma coisa barata em São Paulo, eu não preciso mais comprar só da minha terra, aqui do meu estado, né? Eu posso comprar de São Paulo, que talvez seja mais barato, chegando até aqui e tal. Então, fez essa conexão, né? Porque teve mais ruas. E agora, por último, galera, vamos lá, a última aqui. A última, ela é a maiorzinha, beleza? As cidades passaram a concentrar, prestem atenção, viu? A unidade, o João Carlos colocou ainda aí, não foi, João Carlos? Que com a criação de empresas estatais, o país ficou mais organizado. Pelo fato de existir mais setores de desenvolvimento como a empresa de transporte. Mano, isso aí tá muito bom, pô. Porque literalmente ele pegou alguns conceitos e colocou aí uma frase que foi que ele entendeu. João Carlos, tem que botar no mudo. Tá chiando aqui o teu áudio. Então, é isso, né? Então, com a criação de empresas estatais, o país ficou mais organizado pelo fato de existir mais setores de desenvolvimento. Então, existir mais setores de desenvolvimento é algo que não está no texto. Então, é uma produção intelectual do João Carlos, que vai fazer com que ele aprenda muito mais do que simplesmente se ele tivesse passado o olho e feito uma leitura corrida, que a gente chama, né? Que são leituras que não têm pausa. E aqui, por último, galera, é o seguinte, ó, as cidades passaram a concentrar cada vez mais indústrias, comércio e serviços, atraindo trabalhadores de todo o país. Nos anos 70, a maior leva de imigrantes dirigiu-se do Nordeste para as grandes cidades do Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, buscando empregos e melhores salários. No Planalto Central, ergue-se Brasília como sede do poder político e ponte para ocupar o Brasil Central. A partir da ampliação do país, tendo por base as cidades e sob comando das metrópoles do Sudeste, nos anos 80, os deslocamentos de pessoas tomaram várias direções, como do Sul para a Amazônia, expandindo fronteiras agrícolas e gerando novas cidades. Esse é maior, hein? E aí, o que é que eu acabei de ler? Que com base na criação de trabalho, houve mais oportunidades de trabalho, ou seja, mais pessoas procurando empresas com isso. E com isso, o desenvolvimento do trabalho foi criado em Brasília, e foi a sede que fica no centro do país para organizar essas questões políticas e trabalhistas no Brasil. Pronto. Perfeito, pô. Então você colocou um negócio que foi melhores. Lembra de botar no mudo, mano. Porque tá bem ruim. Eu acho que até se tu tirar o microfone, eu acho que vai ficar melhor. Mas o João colocou assim: oportunidade de trabalho. Não foi, João? Falou alguma coisa do tipo, mais oportunidade de trabalho. Eu acho que a oportunidade de trabalho é algo que não está no texto. Vou até dar uma olhada aqui. Atraindo trabalhadores, né? Passaram a se concentrar, atraindo trabalhadores e tal, para melhores condições de vida. Então, oportunidade de trabalho, galera. Oportunidade de trabalho é algo que não está no texto. Mas, de fato, com mais indústrias no eixo Rio-São Paulo, aumentando os serviços e tudo mais, existe uma maior oportunidade de emprego. Ou seja, novamente, uma tradução do que está no texto com o que a gente está lendo. E aí, quando você vai para a prova, vai para a tarefa, quando você vai para qualquer outro canto, esse entendimento vai ficar muito melhor daquela questão. Sabe o que é que vai acontecer, galera, no futuro? Você vai ler e não vai precisar parar com a técnica do recall para utilizar os benefícios desta técnica. Então, o João Carlos, por exemplo, no futuro, ele... Só para vocês entenderem, é o seguinte, essa técnica a gente está lendo parágrafo por parágrafo. Mas, na verdade, você pode ler, por exemplo, de 2 em 2 parágrafos, ou de 3 em 3 parágrafos, ou de 4 em 4, de 5 em 5. Então, você vai evoluindo na técnica do recall. Até chegar um dia que você vai ler a página toda, você vai fechar e você vai falar para você mesmo, rapidinho, o que foi que você passou em 3, 4 minutos lendo. Aqui não, eu passo 30 segundos, né, lendo, galera, um parágrafozinho e tal, e a gente está no nível 1. Mas você, enquanto estiver fazendo ali os seus atividades, seus exercícios, tenha certeza disso, pô.
que você vai utilizar essas atividades para estar cada vez mais melhorando. E aí você vai ler o texto, e quando você lê esse texto, você já vai interpretando, porque ele já usou várias vezes a técnica do recall. E aí você vai colocando essa oportunidade de emprego, vai colocando várias coisas melhor na sua leitura. Então você vai conseguir aprender bem melhor. A Ana Júlia falou o seguinte, ó. Gente, só a Ana Júlia e o João Carlos estão falando, hein? Estou sentindo falta de vocês. Do Gabriel, da Yara, do Thiago, que eu acho que na verdade é a Maria Luísa, do Gustavo. Vão escrevendo aí, pessoal. Se você não está escrevendo, saiba que esse é um dos fatores pelo qual você demora, que você tem que ler, que você relê o texto. E aí a gente não consegue fugir de prova. Então vai fazer uma prova do Enem, vai fazer um vestibular, vai fazer prova na faculdade. Você não consegue. Né? Eu sou eu. O Thiago é o Thiago, é? Ou o Thiago é a Maria Luísa? Porque eu não lembro qual é o nome da Maria Luísa. Não sei nem se ela tá aqui. Ah, Maria Luísa é o Marcelo, é verdade. A Maria Luísa não veio hoje, não, foi? Meu Deus, não dá pra ler nada porque você tampou. É, gente, o objetivo é esse. A Maria Luísa não veio hoje. É mesmo, Thiago, é verdade. Você que colocou, na verdade, o meme, não foi da última vez? Agora que eu tô lembrando. Eu acho que foi você, né? Então, vamos lá. A Ana Júlia colocou o seguinte. Com a concentração em indústrias no Sudeste, teve um grande êxodo rural. Êxodo rural, outra palavra que não existe no texto. Mas quem sabe que a galera foi do rural para as cidades. Do Nordeste para essa região. Essa parte me lembrou muito o governo de lembrou muito do governo IJK, que teve uma grande modernização no Brasil e crescimento industrial, mas que aumentou muito essa parte de migração do Nordeste para as regiões mais desenvolvidas. Pronto. Então, a Ana Júlia ali está traduzindo, colocando outras coisas que ela já tinha estudado dentro do texto. Ele emocionado nela que notou que ela faltou quando ninguém tinha notado. Eu? Tá falando de mim? Bom, na verdade, ela é a que mais fala, liga a câmera e tal, né? Então... Ah, do Thiago. Beleza. Não, mas fui eu que falei dela, que eu achava que ela era o Thiago, né? Mas na verdade era o Marcelo, mas eu não lembrava que o nome dela era Marcelo. Porque vocês me metem várias pegadinhas, né? Pô, bota o nome do pai, bota o nome da mãe, bota o nome do irmão. Aí quer que eu lembre qual é a relação. Aí você me complica, né? Mas aí dá certo sim. Pronto, muito bom. Então, pessoal, quem aí não lembra do que eu acabei de colocar, galera? Quem aí leu junto comigo, eu tampei, e quando eu tampei, não lembro o que foi que eu li. Quem aí teve essa impressão? Só o Gabriel ou teve mais alguém? A Yara também não lembrou de muita coisa. A Yara é outra que me dá pegadinha, que tem o nome Ângela e eu tenho que lembrar que é Yara. Mas pelas colocações eu lembro. Mais alguém, gente? Ouviu eu lendo, mas não entendeu muito bem? Bom, tem gente que já dormiu, né? Que fala aí, mas não tá aqui conosco. Parabéns. Deixa eu ver aqui, que agora a gente vai pro próximos. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer aqui. Agora vai ficar mais clean para você. Porque ele é um texto teoricamente menor. Se aqui der certo, vai ser show. Pronto. Galera, se você não lembra do que foi que eu falei aqui nesse último, eu vou lhe recapitular agora. Eu falei 3 coisas principais, tá? Primeira coisa foi que realmente está tendo industrialização nesses locais mais desenvolvidos, como no caso do Eixo Rio-São Paulo. A galera veio do Nordeste em busca de melhores condições de trabalho. Segunda coisa que eu falei foi o Planalto Central, que falava sobre Brasília, que tinha sido ali o polo, né, político do Brasil. E a terceira coisa que tinha escrito era que após 1980 houve mais migração de outros locais do Brasil, como do Sul para a Amazônia, no intuito de aumentar a quantidade de terras. Né? Foi mais ou menos isso aí que tinha aí, tá? Então agora, galera, eu vou colocar aqui para vocês a nossa nova técnica. Então essa é uma técnica da
A técnica do recall, ou da autoexplicação. Você lê e você fala para você mesmo o que você acabou de ler. Agora, eu vou estar passando para você uma outra técnica, que é a técnica da interrogação elaborativa, ou também mais conhecida como a técnica do porquê. Como é que ela vai funcionar? Nessa técnica, você vai ter que ler o texto e o tempo todo você vai se perguntar o porquê. Não precisa ter o tempo todo, na verdade. Você pode fazer uma mesclagem, e esse é o ideal, entre a técnica do recall e a técnica do porquê. Porém, vou falar aqui para você agora que nesse texto em específico, eu vou lhe cansar de tanto porquê. Então, praticamente em todas as frases eu vou colocar porquê, para você identificar como funciona a técnica do porquê. Mas no seu dia a dia, enquanto você estiver lendo um texto, você usa com moderação. Só quando não entender alguma coisa, né? Quando quiser compreender melhor o que foi que você acabou de ler. Porque senão vai ficar um pouco mais extenso. Entretanto, acredite, quanto mais você usa essa técnica, no futuro você não vai precisar mais nem saber que está usando a técnica, mas já vai compreender bem melhor. Então, mesmo que você não use conscientemente, mas de tanto ter usado essas técnicas, o que você está lendo vai fazer muito mais sentido porque você já utilizou essa técnica anteriormente. Então, vai por mim, mesmo no futuro, se você quer dar uma leitura corrida para acabar o texto voado, saiba que você vai ter entendido muito melhor, pelo menos é o que a gente escuta de alguns alunos. Então, vamos lá. Primeiro, começando aqui da situação do campo, né? Então, o que a gente sabe da situação do campo? Bom, a gente leu o crescimento das cidades e agora a gente vai querer entender como é que ficou o campo, né? Como é que ficou o lado agrícola. Agora, lembrando, nós não vamos mais utilizar aquele conceito de tampar e falar para si mesmo qual é a diferença de um do outro. No primeiro, que é o recall, você tampa e fala para você mesmo o que você acabou de ler. No segundo, você simplesmente vai grifar, né? Não grifar, mas você vai olhar e vai se perguntar o porquê, tentando responder as perguntas. Por exemplo, o campo e as atividades agrícolas. Não, o campo e as atividades agropecuárias foram modernizadas. Primeira frase. Como é que a gente utiliza a técnica do porquê? Você lê e fala assim, por que isso aqui aconteceu? Aí você vai tentar descobrir por quê. Bom, se está tendo a modernização nas cidades, se tem mais dinheiro e tem mais indústria, obviamente que parte dessas indústrias também foram para o campo. Então, o campo foi modernizado porque está numa época bem financeiramente o Brasil, investimento na indústria. Beleza, tranquilo. Não tem escrito isso no texto. Tem escrito em textos anteriores, e se você parar para pensar, isso aqui faz totalmente sentido. Aí você não esquece mais porque utilizou o porquê bem utilizado. O que isso quer dizer? Ó? Privilegiando-se apenas de um lado da modernização. Por que foi apenas um lado? Olha novamente aqui. Ó. Por que foi só um lado? Porque o outro lado foram as cidades. Se do outro lado foram as cidades, que é um lado, agora tem o outro lado, que é o campo. Então, explicando novamente. A sua face econômica aumentou, o uso de máquinas agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos, irrigações e outros, elevando a produtividade. Por que, galera, que a economia aumentou no uso de máquinas? Ora, se agora, em vez de colocar seres humanos, eu consigo colocar máquinas que trabalham 24 horas por dia e são muito mais potentes, obviamente que a economia vai aumentar nesse local. Fertilizantes. Bom, se eu estou colocando mais fertilizante, agrotóxicos, consigo ter uma maior produtividade mais rápido, novamente a economia vai aumentar. Então, na situação do campo, a economia aumentou por conta disso, né? Com o uso de máquinas e tudo mais. A tecnologia está cada vez mais sofisticada. Galera, o tempo está passando, a galera não para, cria cada vez coisas novas. Então, por que a tecnologia está mais sofisticada? Bom, tem seres pensantes no mundo, a galera estuda e vai sofisticando a tecnologia. Isso aqui ele é autoexplicativo praticamente. Um exemplo atual é da agricultura de precisão. Aqui complicou um pouco, porque eu não sei o que é agricultura de precisão, não tem dizendo no passado o que é e nem no futuro. Quer dizer, eu ainda não li o futuro. Então, por que é um exemplo atual agricultura de precisão? Não dá para saber direito. A agricultura, precisão, não ficou uma incógnita aí. Mas tudo bem, bola para frente, tenta dar uma explicação, ou então quando for usar o recall, diz, né, tenta fazer alguma relação e tudo mais. Mas continuando. Mas tudo isso beneficiou, sobretudo, a cultura de exportação, como soja, laranja, café e aves. Por que, galera, que beneficiou a cultura de exportação? Ora, se eu estou tendo máquina, tá tendo mais produção, produto que só o caralho, na
no espaço interno aqui do Brasil eu não consigo vender para todo mundo, então é claro que beneficiou a cultura de exportação. Eu simplesmente vou vender esse negócio para o mundo todo, soja, laranja, cana, café e aves, que são coisas que a gente consegue facilmente produzir aqui no Brasil. Então, por que beneficiou a cultura? Porque tem muita comida e a população interna não aguenta tanto assim. A gente vai lá e exporta, né, para a galera do gringo. Show. Produtores e empresas com capacidade de investir, né? Então, outras coisas que beneficiaram também foi essa capacidade de investir, porque a galera tá com mais grana. Com a mecanização, muitos assalariados perderam emprego, não diga. Por que, galera, que os assalariados, que são pessoas que recebem salários, perderam seus empregos? Mano, com a mecanização, que são as máquinas, que trabalham 24 horas, não tem 13º, as máquinas não se cansam, as máquinas são mais potentes, são mais baratas. Por que diabos, então, eu iria ter alguém que trabalha 8 horas por dia e tem um limite de produção? Não, né? Ele que se lasque. Eu tenho a minha máquina e agora eu tenho dinheiro e vou utilizar essa máquina aqui. Pronto. Então, por que quando eu falo perder emprego? Porque as máquinas, teoricamente, produzem mais. Como o dono da empresa está preocupado com a produção, então o assalariado que se lasque, na visão deles, né? Eu estou interpretando o que é, nas minhas palavras, o que é que está dizendo aqui. A concentração de terras nas mãos de poucos, ou seja, muitas terras na mão de poucas pessoas, de poucos proprietários, que já era grande, aumentou ainda mais. Por que, galera, que aumentou ainda mais? Mano, se o cara já era rico, criaram-se máquinas fertilizantes e agrotóxicos, que você tem que comprar isso aí. A galera que já é rica vai comprar tudo de máquina fertilizante e agrotóxico. Então, vai ampliar muito mais as suas riquezas. O cara que já estava meio lascado porque tinha uma terrinha que produzia, não vai conseguir comprar as máquinas, muito menos concorrer com a galera maior. Então, ele se lascou de vez agora, né? Que já era situação difícil, se lascou de vez. É assim que eu interpreto o que está escrito aqui. Então, que já era grande aumentou ainda mais. Faz sentido, galera, que o que já era grande, essa diferença aumentou ainda mais? Claro que faz. Guilherme, eu preciso estudar isso aqui na véspera da prova? Claro que não. Você não vai estudar isso na véspera da prova. Não tem perigo. Porque fez tanto sentido. Mas tanto sentido que quando você olha a situação do campo, pá, eu já sei o que é que vai acontecer. Tá tudo na minha cabeça, pô. As máquinas entraram, agrotóxicos, fertilizante e tal, diferença entre os proprietários, a exportação. Você já sabe do que aconteceu. Quando cair na prova, mano, deixa comigo que eu vou fazer esse troço aqui. Vou passar muito tempo brincando, porque isso aqui ficou fácil para eu entender. E aí é legal quando você já lê mais rápido e não para tantas vezes assim quando eu tô parando, né? Porque eu tô parando para lhe explicar. Mas no seu dia a dia é o The Flash, viu? É o The Flash de utilizar essas duas técnicas. Galera, alguém tem alguma dúvida quanto à técnica do porquê? Fala aí comigo. Se você teve alguma dúvida. E olha como o nosso entendimento ficou muito melhor do texto do que se nós não tivéssemos utilizado a técnica do porquê. Cara, a técnica do porquê, ela é basicamente você não conseguir mais, não precisar mais fazer um resumo. Se você tá lendo desse jeito que eu tô lendo aqui agora, parando, refletindo, analisando o porquê, fazendo sentido na sua cabeça, de um modo que você já prestou atenção na sala de aula, que você vai ensinar para os seus pais, o resumo, galera, não precisa ser feito. O resumo você deixa para fazer na véspera da prova, se por acaso você não lembrar de alguma coisa. Mas no seu dia a dia, taca-lhe a aplicação dentro dessas duas técnicas, que você vai ver a sua rapidez diante dessa explicação. Ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Bom, isso aí foi o que aconteceu quando entraram essas técnicas. Mas aí agora eu vou continuar a história, né? Porque você só escutou um lado da história, mas tem outro lado aqui também. Então eu mesmo vou perguntar agora os porquês para vocês, tá? Eu vou querer que vocês me expliquem aí. Galera, então vamos lá, temos 7 minutos. Talvez não dê para acabar, mas não tem problema, porque vocês já entenderam. Qualquer coisa, como aconteceu já outras vezes, a gente termina no próximo dia. Pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos das suas terras, né? Foram expulsos das terras e dirigiram as cidades. Galera, por favor, escrevam aí para mim. Por que é que os pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos das suas terras e por que eles foram nas cidades? Diz aí para mim por que isso aconteceu. Pelo fato das empresas crescerem, aí eles ocuparam mais parte do território deles, e também por falta de terras, ou seja, de moradia, eles foram
em busca de empregos para conseguir se sustentar e ter moradia. Pronto, pô. Mano, o João basicamente ele falou o antes que a gente já leu aqui um pouco com o depois, então. Talvez o João nem tenha lido o texto todo, mas isso que ele falou tá no final do texto. Ou seja, você já tem um entendimento melhor só em se perguntar o porquê das coisas. Então, porque os grandes empresários provavelmente compraram suas terras. Muito bem, Ana Júlia. Então, você não esquece. Como é que você vai esquecer, pô, que a galera fugiu do campo e foi para a cidade? Como é que você vai esquecer disso? Me explica, como é que tu esquece dessa informação? Você não esquece mais essa informação. Quando você lê para aprender, a informação fica. Porque isso faz sentido na sua cabeça. E o que faz sentido não sai. Ou seja, você vai ficar lá e não precisa estudar muito na véspera da prova. Na luta pela terra, que foi alguma coisa que a Yara falou, acirraram-se conflitos no campo. Por que vai ter conflito no campo? Vai causar morte nos trabalhadores? Claro, pô. Se agora a galera tá cheia de terra e você me lascou, então eu vou dar um jeito de me revidar e vou atrás de lhe matar, simplesmente. Ou eu morro, ou você morre. Aí devem queimar o campo dos outros, aí fica mó, deve ter mó lasqueira lá pra galera pra ver o que é que acontece. Então teve esse conflito, né? Porque os maiores produtores estavam com tudo. Nos anos 80 surgem novos movimentos sociais, né? Quando é que surge o movimento social? Por que surge o movimento social que lutam por distribuição de terras mais justas? Porque é justo, né, galera? Se o cara tem mais grana, se o cara tem mais indústria, se o cara tem mais produção, compensa ele pagar mais imposto? Dificultar um pouco mesmo assim, dificultar um pouco a vida dele para que ele tenha mais, que ele tem muito dinheiro e taxar o imposto dele? Bom, para algumas pessoas fazem sentido. Para outras não fazem, é mais uma questão política aí. Mas tem outras pessoas também que falam assim, não, velho. Não é porque você tem tudo que você não pode deixar alguém sem nada. Então, movimentos sociais para o governo facilitar, olha, se você é um pequeno produtor, então você não paga imposto. Vá lá produzir, consiga um preço justo, ganhe o seu dinheiro, e aí os movimentos sociais vão ser criados para lutar e ter terra justa para todo mundo, né? Do mesmo jeito que se tem gente morando no meio da rua, é importante aí ver a pessoa que tem mais dificuldade de moradia, pagar menos imposto, pagar menos condomínio e tal, para poder viver mais tranquilo e outras pessoas que têm mais. Isso é o que está no texto. Nós aqui não damos nossa opinião sobre conteúdos políticos nem religiosos. Mas isso aqui é o que está no texto. Então, criaram movimentos sociais no campo que lutam por distribuição de terras mais justas. Então, de fato, se está tendo injustiça nas terras, porque os ricos estão ficando cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, então a galera vai atrás de lutar, e de fato lutaram. As técnicas modernas vêm causando problemas ambientais, como desmatamento e esgotamento de solos. Galera, por que é que as técnicas modernas vêm causando problemas ambientais? Escreve aí para mim, por favor, ou então fala comigo, vai. Como desmatamento, esgotamento dos solos, contaminação de rio. Por que contamina o rio? Por conta da empresa, geralmente produz alguns produtos químicos, algumas coisas assim, ela acaba jogando esses produtos químicos no mar, ou queimando, ou fazendo esse tipo de coisa. Exatamente, pô. Acaba queimando, jogando no mar, ou até mesmo utilizando fertilizantes e agrotóxicos na plantação, vai chover. Se chove, e é um produto muito químico, né? Metano, o Gabriel tá falando aí, eu não sei se é metano, mas se coloca produtos químicos lá e chove, essa água com o produto vai para o lençol freático. Do lençol freático vai cair no rio. Do rio vai contaminar a população que está em volta. Então, é óbvio que vai contaminar. Se você contar essa história para você, galera, tá chovendo, esses agrotóxicos fertilizantes entram nos solos, no lençol freático, leva para o rio e contamina o rio. Se você lembrar dessa história, você não esquece mais na hora da prova, e você não esquece mais, provavelmente, nunca mais. E contar essas histórias de aprendizagem vai fazer com que as próximas novas histórias, não do conteúdo de história, né? Histórias que você conta para você mesmo, façam mais sentido, ao ponto de você aprender de modo muito mais fácil. Então, por fim, galera, hoje o campo tem oferecido novas oportunidades de emprego, como o João falou, talvez antes mesmo de ter lido. Por que a gente tem que procurar novas oportunidades? Porque realmente, se eu fui expulso, né, que foi o que eu perguntei, e eu não tenho mais terra, eu vou ter que ir atrás de fazer alguma coisa que é não agropecuária, porque a galera já dominou tudo, né? Com todas as máquinas, com tudo, a galera tá dominando. Então, aumentou o turismo e lazer para a população urbana. Então, a população urbana que também está na industrialização, o que aconteceu? Mano,
a galera tá louca, trabalhando 24 horas, modernização e tal. Então, eles começaram a produzir algumas formas de turismo e lazer para essa galera. Ecoturismo, acho que eco, né? Lei de ecologia, turismo de viagens. Então, deveria ter as viagens voltadas a essas paisagens mais naturais. Hotéis fazenda, ou seja, a galera tinha uma mini produção ali. Não tem mais porque a galera ficou muito rica. Mano, eu vou alugar minha fazenda ali para a galera das cidades e conhecer aqui como é. Vou cobrar e vou ganhar minha grana. Chácaras de lazer, serviços públicos e domésticos, né? Então, provavelmente a galera aumentou isso aí também. E agroindústrias. Então, bom, como teve agora mais máquina, alguém vai ter que cuidar das máquinas, né? Então, de fato, se você ali nessa agroindústria ali conseguir se especializar, também vai dar para você ter uma oportunidade de emprego. Bom, galera, então é basicamente isso. Você pegar um texto desse e pedir para qualquer pessoa do seu colégio ler e der uma leitura rápida, ele vai entender basicamente a nota 1. Então, de 0 a 10, ele tem uma nota 1. Se você utilizar essa técnica que a gente está falando aqui agora para você, tem nota 7. O ideal, então, porque nós somos inteligentes, é o quê? Ler rápido com a nota 7. Esse é o nosso objetivo, que é a nota do 70%, que é quando você fala para você mesmo. Se você voltar na pirâmide de Glasser, você vai ver que lá tem nota 7 quando você fala, né? Então, aqui no caso da técnica do recall, é você falar, traduzindo o que você está lendo, então é falando, e aqui também é falando, mas justificando o porquê. Cara, fazendo essas duas, ou mulher, né? Fazendo essas duas coisas juntas, você fazendo o recall, tentando justificar as coisas, você vai ter um entendimento que praticamente ninguém do seu colégio vai poder ter de um texto de interpretação, porque não conhecem essas técnicas. Então, vai por mim e lembra da história do Davi. Começou difícil, depois ficou fácil. No começo, parágrafo por parágrafo, depois 2 parágrafos, depois 4, depois 5, depois a página toda. Quando você menos esperar, você vai estar nadando que nem um profissional, só que agora nos estudos. Vai estar estudando que nem um profissional. Como eu falei, passei um minutinho aí, galera. Mas hoje a gente vai acabar 10 minutos antes por conta disso, tá? Foi 5 minutos da semana passada e 5 minutos porque a gente não fez o intervalo que sempre a gente faz. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês. Quem tiver alguma dúvida... A cabeleireira dele, na verdade, não existe. Pois é, galera, eu fiquei sabendo, a outra turma falou e eu fui pesquisar. A Leila existe na vida real.